O Agenda Econômica está de volta. Nós estamos entrevistando hoje o ministro Eduardo Lopes, da Pesca e da Aquicultura. Nosso tema é a economia da pesca. Ministro, o senhor já tinha dado um toque sobre as dificuldades da pesca de captura, que não é uma dificuldade só brasileira, é internacional. E aí cabe a pergunta sobre a importância da liberação de matrizes para a formação de criatórios. É essa a aposta agora? Como eu disse, a aquicultura é a grande saída e a grande solução para alimentar a humanidade no futuro. Como eu disse, em 2030 já há estudos da FAO, que em 2030 os mares não vão conseguir renovar os estoques para poder alimentar tanta gente. E a aquicultura tem um papel importante porque você tem uma produção totalmente controlada. E o Brasil tem um papel muito importante nisso. Eu estive no Encontro Mundial da FAO para a aquicultura, o assunto foi aquicultura, e o Brasil teve um papel especial. Por quê? Estudos da FAO colocam o Brasil com uma capacidade de produção de 20 milhões de toneladas só na aquicultura. E olha que coisa incrível. Nós estamos com um decreto, está há dias aí para sair, apenas para regulamentar, mas já estamos fazendo licitações, as chamadas onerosas e não onerosas, para o uso das águas da União, as águas federais, né, as águas públicas. E apenas com 0,5% da lâmina desses reservatórios, o Brasil tem mais de 1.000 reservatórios de hidrelétricas. Então, apenas 0,5% do uso do espelho de água para a aquicultura já é capaz de nos dar 20 milhões de toneladas de produção. Ou seja, 10 vezes o que nós produzimos hoje. E isso num tempo rápido, claro, dependendo apenas da questão financeira. Então, o governo, o Ministério, ele tem o papel da fomentação, mas eu não tenho dúvidas que vai ser, ou serão os empreendedores que vão fazer isso realmente crescer. Então, quando eu falo em licença onerosa e não onerosa, para que as pessoas entendam, porque quando você vai falar do uso dos reservatórios, nós estamos falando do uso democrático das águas da União. São bens públicos. São bens públicos. Então, você tem que também garantir as comunidades tradicionais, os quilombolas e ribeirinhos. Então, a licitação não onerosa garante a eles os seus parques de produção. E a onerosa, que é para o empresário, que é para o investidor, ela vai ser de forma onerosa, ou seja, ele vai pagar por essa água, ele vai ter a sua concessão de uso, e ele vai criar também esse estruturante do qual eu falei. Voltando a lembrar de Santa Catarina na questão do frango. Eram cooperativas. É verdade. Se tornou o que lá? Grandes indústrias. O grande, ele vai atender o pequeno. Porque se tem uma fábrica de ração, vamos imaginar o lago de Itaipu, um grande lago de Itaipu. Ali, a nossa licença de 0,5% ali, que nem está em 0,5% hoje, estamos em 0,35%. Mas qual é a capacidade de Itaipu? 400 mil toneladas ano de tilápia. Então, vejam a capacidade. Mas não adianta você criar 400 mil toneladas de tilápia em Itaipu se você não tem o frigorífico, se você não tem o abate, não tem o beneficiamento, não tem a indústria de processamento, não tem o transporte, não tem o caminhão, não adianta. Toda a cadeia produtiva. Toda a cadeia. Então imagine a indústria, através dos empreendedores, dos investidores, criando essa grande indústria, o pequeno vai se beneficiar dela também. Porque ele vai conseguir a ração mais barata, por causa da escala de produção. A escala de produção, evidente. Então, é uma coisa gigantesca e, ao mesmo tempo, maravilhosa e que nos faz apenas, nos dá muita motivação. Por isso que até aproveita, a gente ouve pessoas falando, por que o Ministério da Pesca? Para que o Ministério da Pesca? Vamos acabar com o Ministério da Pesca. Me desculpe, mas quem fala isso é porque não conhece a pesca e não conhece o setor da pesca. Ao contrário do que nós estamos vivendo, por exemplo, já estamos pensando para, assim acontecer no segundo governo da presidenta Dilma, se isso acontecer, nós já temos um plano de governo do setor da pesca,
Quer dizer, podemos até pensar aí num PAC da pesca, vamos assim dizer. PAC da pesca. Imagine. Ministro, um programa de aceleração do crescimento da pesca. Tá certo. Ministro, eu gostaria de convidá-lo agora, a gente assistir aqui uma pequena intervenção. O senhor falou aí em Santa Catarina. Sim. Vamos chamar aqui a participação do senador Cacildo Maldaner, do PMDB catarinense, que tem um toque a dar sobre a questão pesqueira lá do estado. Vamos a ela. Sem falarmos das águas, dos peixes de águas salgadas, que nós temos, é enorme o potencial, melhorar equipamentos, as colônias de pescadores, facilitar, fazer com que haja as condições para isso. Vamos ver o que nós temos nas águas doces. Nós temos imensidões de águas doces para aumentar, melhorar, também criando condições para que se possa desenvolver. Além disso, há uma fomentação também de peixes, inclusive em pequenas propriedades. Só nós prepararmos, darmos as condições, buscarmos tecnologia e oferecermos os meios. Ministro, e aí? Quais os seus comentários? O nosso senador aí, Cacildo Maldaner, inclusive manda um abraço aí, nosso companheiro aí no Senado. Trabalhamos juntos, estivemos juntos em comissões, enfim, em várias votações. Então, manda um abraço ao Cacildo Maldaner e ele tocou de forma, parece até que ele estava nos acompanhando, né? Porque ele foi realmente tá em de sintonia. Forma bem pontual, falou da questão das águas salgadas, onde Santa Catarina tem um papel especial na maricultura, que lá nós temos, dentro da aquicultura, nós temos lá a criação de ostras, mariscos. Santa Catarina é um grande produtor. E ele citou das águas doces, como nós estávamos falando anteriormente. A aquicultura, seja no tanque escavado ou seja nos reservatórios. No tanque escavado, para se ter uma ideia, é importante as pessoas conhecerem isso. Como eu disse, quem fala da importância do Ministério da Pesca, de se acabar, é porque não conhece o setor. Mas vamos dar dados aqui. 1 hectare de pasto produz aí um bom pasto, mais ou menos 800 quilos de carne de boi por ano. Isso eu digo, não sou pecuarista, mas pecuaristas já me falaram isso. 1 hectare de pasto, 800 quilos de carne, mais ou menos, por ano. 1 hectare de tanque escavado para criação de tilápia dá 10 toneladas. 10 toneladas? É 1 por 10. E no tanque rede é 100 toneladas. 1 hectare de espelho d'água de tanque rede dá 100 toneladas de tilápia por ano. Então, olha a capacidade de produção, olha o que podemos falar em termos de recursos que esse setor pode gerar. Como é que o senhor se sente desafiado, ministro, em ver o Brasil ser reconhecido mundialmente como um dos maiores produtores de soja, de carne, de aves, e a pesca ainda não ter dado a arrancada que pode dar? Mas, na verdade, já deu. Eu acredito que já deu, desde a criação do Ministério. Claro que quando secretaria também, quem passou, trabalhou sério, tenho certeza que pensava como nós pensamos hoje, mas sem dúvidas o Ministério vive o melhor momento, porque o setor vive o melhor momento. Então, como eu vejo? Eu vejo o seguinte, estamos dentro do setor produtivo, é o que eu falo para os secretários, para os nossos colaboradores, para os nossos superintendentes. Nós estamos no setor produtivo brasileiro. Certo. E isso é muito bom. A pesca, seja ela aquicultura ou extrativa, ela é a última fronteira do Brasil a ser rompida. Se nós chegamos, como chegamos a ser o primeiro no mundo em soja, se somos o primeiro em frango, primeiro na pecuária, primeiro em grãos, podemos também ser os primeiros no peixe. Nós não podemos falar da pesca sem falar do pescador, né? Tem 2 temas aí que eu gostaria que o senhor abordasse. O primeiro deles em relação à renovação da licença, que é um processo que vai começar a partir de agora, há pouco. E o outro deles é uma conquista da expansão das leis trabalhistas brasileiras, porque recentemente. Aprovou-se aqui no Senado, já foi sancionada, uma lei que dá novas condições para a aposentadoria
do pescador. Na verdade, uma grande necessidade, uma grande luta dos pescadores. E eu aproveito aqui também, em público, agradecer o presidente do Senado, o Renan Calheiros, o líder do governo, Eduardo Braga, porque nós tivemos uma reunião para tratar sobre isso. Sim. E imediatamente, porque a princípio, eu me recordo bem disso, a princípio essa votação seria terminativa na CCJ. Mas aí puxaram para o plenário. E quando puxaram para o plenário, sabendo que não era por uma questão de objeção, não, eu acho que é porque todos os senadores queriam ter o prazer de aprovar uma lei tão importante. Mas eu vim conversar com o presidente Renan Calheiros e com o líder do governo, e ele prometeu e cumpriu realmente dar celeridade e votar dentro do esforço concentrado do recesso. E isso aconteceu. Então eu quero agradecer aqui o presidente Renan Calheiros, o líder do governo, o senador Eduardo Braga, e parabenizar os pescadores por essa conquista. Porque agora eles têm essa aposentadoria especial. E, como falou, estamos falando de pesca, de aquicultura, de produção, mas e o homem? E o trabalhador? O trabalhador, o pescador. Então, é uma categoria de trabalhadores que tem uma luta árdua, é uma vida difícil, não é uma vida fácil, mas estamos conquistando para eles. Eu costumo dizer, em vários eventos que eu vou no Brasil, que o Ministério da Pesca e o ministro da Pesca é sempre a favor do pescador. Agora, uma palavrinha do senhor sobre a renovação da licença do pescador. E aí vem a questão, sempre a favor do pescador. A renovação, ela é importante. Nós temos dados. Hoje são mais ou menos 1 bilhão e 800 milhões em seguro defeso, que é pago no país. Havia um grande desejo para a questão de fraudes, questão de quem não era pescador e estava ganhando seguro defeso. O Ministério teve uma ação forte em relação a isso. Fiscalização melhorou. Mas hoje nós temos sistemas, ainda, nós temos sistemas de controles, né? Hoje mais efetivos e estamos buscando mais ainda. A tecnologia pode ajudar muito nisso. Quer dizer, estamos vendo aí, pensando na carteirinha com chip, nos lugares mais distantes, você usar um tablet para a pessoa poder fazer a sua renovação sem o deslocamento tão longe, tão caro para o pescador. Desnecessário, né? Desnecessário. Então, é importante a renovação, a manutenção também é importante para controle. Mas o nosso objetivo é trabalhar para facilitar ao máximo a vida desse ser humano tão importante que é o pescador. Muito bem, queria agradecer a presença aqui conosco do ministro Eduardo Lopes. Muito obrigado, ministro, por Eu que agradeço. ter estado aqui conosco. Aguardamos novas participações do senhor. Ok. E agradecer também a vocês de casa que nos acompanharam. Caso queiram nos dar suas dicas, sugestões ou críticas, aí você pode fazer, está na sua telinha, pelo 0800 61 22 11, 0800 61 22 11, ou se quiserem baixar para copiar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na tela, www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo programa Agenda Econômica. Tchau.